Berlim, 1936. As ruas estavam enfeitadas com bandeiras vermelhas e suásticas negras. Os alto-falantes espalhados pela cidade transmitiam discursos ensaiados, e cada detalhe daquele evento tinha um propósito: provar ao mundo a supremacia ariana. Hitler não queria apenas sediar uma Olimpíada. Ele queria transformar os Jogos Olímpicos em um espetáculo de propaganda, um palco para demonstrar que sua ideologia não era apenas um discurso inflamado, mas um destino inevitável. A cidade fervilhava com visitantes de todo o mundo. Jornalistas estrangeiros enchiam os cafés, diplomatas apertavam mãos sob olhares desconfiados, e os atletas, aqueles que deveriam ser os verdadeiros protagonistas, sentiam a pressão de uma competição que ia muito além do esporte. Entre eles, um jovem negro americano desembarcava sem saber que estava prestes a reescrever a história. Jesse Owens não era um homem de discursos políticos. Ele não carregava bandeiras, nem gritava palavras de ordem. Mas ali, em meio a um estádio lotado de seguidores do regime nazista, ele não precisaria de palavras para desafiar a ideologia que dominava o mundo. Bastaria correr, bastaria saltar, bastaria vencer. E vencer, naquela terra e naquele momento, significava muito mais do que uma medalha de ouro. O menino era franzino, pequeno demais para um futuro campeão. Nasceu em 1913, no coração do Alabama, em uma América segregada, onde as regras não eram escritas em papel, mas em olhares e portas fechadas. James Cleveland Owens, ou apenas Jesse, cresceu sabendo que o mundo não seria gentil com ele. Filho de trabalhadores rurais, passava os dias ajudando nos campos de algodão, sentindo a terra quente sob os pés descalços. A fome era uma velha conhecida, assim como a poeira que subia com o vento e entrava pelos rasgos das janelas da casa simples onde morava com seus 9 irmãos. Mas havia algo em Jesse que nem a pobreza, nem o preconceito conseguiam apagar. Ele corria, não apenas corria, ele voava. Ainda garoto, a família se mudou para Ohio, buscando uma vida menos brutal. Foi lá que seu talento se tornou impossível de ignorar. No ensino médio, começou a quebrar recordes. Seu treinador, incrédulo, dizia que ele se movia como se o tempo fosse diferente para ele. Aos 21 anos, já era uma lenda nas competições universitárias, capaz de pulverizar tempos e desafiar limites. Mas nenhum recorde poderia prepará-lo para o que viria a seguir. Porque agora ele não correria apenas contra os ponteiros do relógio. Ele correria contra uma ideologia, contra um ditador, contra um estádio inteiro que não queria vê-lo vencer. Berlim não era apenas uma cidade. Naquele verão de 1936, Berlim era um teatro, e Jesse Owens estava prestes a pisar no palco principal. O estádio olímpico era um colosso de pedra e concreto, lotado com mais de 100.000 pessoas. No camarote oficial, Adolf Hitler observava com olhos atentos, cercado por oficiais nazistas de uniformes impecáveis. O mundo assistia. E cada prova era mais do que uma disputa esportiva. Era um teste, uma demonstração de poder, um manifesto silencioso sobre quem deveria estar no topo. Owens se posicionou na pista dos 100 metros rasos. Ao seu lado, competidores alemães, cuidadosamente escolhidos para representar o ideal ariano. O tiro ecoou, e em menos de 10 segundos, a teoria nazista desmoronou. A multidão ficou muda por um instante, incapaz de processar o que acabara de ver. Jesse havia vencido. Não apenas vencido, ele havia cruzado a linha de chegada com uma leveza absurda, como se a gravidade funcionasse diferente para ele. A supremacia ariana tropeçava já na primeira prova, mas isso era só o começo. Nos dias seguintes, ele quebrou recordes no salto em distância, venceu os 200 metros e ainda levou ouro no revezamento 4 e 100 metros. 4 medalhas, 4 desmentidos públicos, a uma ideologia construída sobre a ideia de que ele não deveria ser capaz de vencer. A cada vitória, o estádio parecia menor, mais abafado. O camarote de Hitler, mais distante. Mas enquanto Berlim assistia incrédula, Jesse encontrou um momento de cumplicidade inesperada, não com seus compatriotas,
não com seus treinadores, mas com alguém que, em teoria, deveria estar do outro lado dessa história. O sol queimava a pista de atletismo quando Jesse Owens se preparou para o salto em distância. A multidão murmurava e, entre os espectadores, um alemão de olhos claros o observava com atenção. Luz Long. Ele era o orgulho do atletismo nazista, um atleta forte, alto, a personificação do que o regime considerava superior. Se alguém deveria vencer aquela prova, era ele. Mas Owens estava em apuros. Havia queimado suas 2 primeiras tentativas. Mais um erro e estaria eliminado. O estádio parecia respirar com expectativa. No camarote de Hitler, olhares se cruzavam em sorrisos contidos. O fracasso de Jesse estava perto. Foi então que Luz Long fez algo impensável. Aproximou-se do americano, ignorando os olhares severos dos treinadores alemães, e deu um conselho. Marque um ponto antes da linha de batida, salte com segurança, passe para a final. Owens aceitou a dica. Na tentativa seguinte, acertou o salto, passou de fase e, na disputa final, quebrou o recorde olímpico. Mais uma medalha de ouro. A cena que veio depois nunca foi esquecida. Em frente à multidão nazista, Luz Long foi o primeiro a abraçar Owens, a erguer seu braço em comemoração. Um gesto que não precisava de palavras para ser entendido. Ali, no coração da Alemanha nazista, um alemão e um negro americano desafiavam juntos a narrativa do regime. Mas nem todos compartilhavam desse espírito esportivo. Hitler já não estava no estádio. Naquele dia, Jesse Owens venceu mais do que uma prova. E a história que se conta sobre esse momento, por décadas, foi a de que Hitler se recusou a apertar sua mão. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? O boato correu rápido. Hitler se recusou a cumprimentar Jesse Owens. A ideia de que o ditador, humilhado pelas vitórias do velocista negro, teria se negado a apertar sua mão, ganhou força no imaginário popular. Era uma cena perfeita. O Führer, incapaz de reconhecer a grandeza de um atleta que desmontava sua teoria racista, deixava o estádio sem sequer olhar para ele. Mas a verdade era mais complexa. No primeiro dia das Olimpíadas, Hitler, de fato, cumprimentou alguns atletas. Mas o Comitê Olímpico exigiu que ele parasse, ou teria que cumprimentar todos. A partir daquele momento, ele não apertou mais a mão de ninguém. Jesse Owens confirmou isso anos depois, dizendo que não se sentiu desrespeitado por Hitler. Quem realmente o ignorou? O próprio presidente dos Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt jamais enviou uma carta ou convite para Owens na Casa Branca. Enquanto os jornais americanos estampavam suas vitórias como um triunfo da democracia sobre o nazismo, Jesse voltou para casa sem fanfarra, sem honras, sem direitos básicos. Na noite de sua chegada aos Estados Unidos, um jantar de homenagem foi realizado em um hotel luxuoso de Nova York. Mas Owens não pôde entrar pela porta da frente. Teve que usar o elevador de serviço. A segregação racial não era uma ameaça distante de um regime estrangeiro. Era uma realidade concreta em seu próprio país. E enquanto Berlim desmontava seu grande espetáculo olímpico, Jesse Owens descobriu que sua maior batalha não havia terminado. Porque correr mais rápido que todos era uma coisa, mas escapar das correntes invisíveis da discriminação era outra bem diferente. As 4 medalhas de ouro brilhavam no peito de Jesse Owens, mas não serviam como passe para a liberdade. Ele voltava para casa como um herói para os jornais, mas um cidadão de segunda classe para o país que representou. Nos dias seguintes à sua chegada aos Estados Unidos, ele percebeu que os aplausos não durariam muito. O nome dele estava nos pôsteres, nas manchetes, nas rádios, mas não nas oportunidades. Nenhuma empresa quis patrociná-lo. Nenhuma universidade lhe ofereceu um cargo como treinador. Nenhuma porta se abriu. Ele tentou sobreviver como podia. Aceitou corridas contra cavalos para ganhar dinheiro. Fez exibições em feiras e eventos esportivos. Trabalhou como ascensorista, vendedor de gasolina, organizador de esportes comunitários. Tudo isso
enquanto figuras brancas, que nunca chegaram perto do seu talento, conseguiam carreiras confortáveis como técnicos ou palestrantes. A ironia era cruel. Na Alemanha nazista, ele podia dividir o mesmo hotel que os atletas brancos. Nos Estados Unidos, não. Os anos passaram. O mundo mudou. Mas o nome Jesse Owens nunca desapareceu. Aos poucos, seu legado começou a ser reconhecido. Em 1955, recebeu um título simbólico de embaixador da boa vontade do governo americano. Em 1976, o presidente Gerald Ford finalmente lhe concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra civil do EIUA. Demorou 40 anos para o país lhe dar o reconhecimento que Hitler se recusou a tirar. Mas Jesse nunca correu por medalhas, nunca correu por troféus. Ele correu para provar algo maior, algo que os tiranos do passado jamais conseguiram apagar. E mesmo depois que seus pés pararam, sua história continuou correndo. Jesse Owens não precisou erguer a voz para desafiar o racismo. Ele deixou que seus pés falassem por ele. Em uma Olimpíada projetada para exaltar a supremacia ariana, ele desmontou uma ideologia inteira em menos de 10 segundos. A cada medalha conquistada, a cada recorde quebrado, ele provava que talento não tem cor, que o suor pesa mais do que qualquer bandeira e que a verdadeira grandeza não precisa de permissão para existir. Mas a ironia da história é que sua maior batalha não foi contra Hitler, foi contra o próprio país que representou. Nos Estados Unidos, ele não encontrou tapetes vermelhos nem homenagens oficiais. Encontrou portas fechadas, ofertas humilhantes e a dura realidade de um sistema que preferia usá-lo como símbolo de vitória contra o nazismo do que garantir a ele os direitos mais básicos. Ainda assim, Owens nunca se curvou, nunca deixou que as correntes invisíveis da segregação apagassem seu brilho. Sua história atravessou décadas, inspirou gerações e se tornou um lembrete de que, na corrida da vida, quem decide o verdadeiro vencedor não são aqueles que constroem barreiras, mas aqueles que as atravessam. E se Jesse Owens ensinou algo ao mundo, foi isso. Não há linha de chegada para a luta por igualdade. A corrida continua.